Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o primeiro e o último. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 31, 32 e 33. Dizem assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje, 19 de setembro de 2024. Bondoso Santo Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo o primeiro e o último. E ao dar esse título hoje, eu quis mostrar o quanto o Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele é de suma importância para as nossas vidas. É Ele que nos permite nascer, e é Ele quem define os dias de nossas vidas, né? Quantos dias a gente vai viver aqui nessa terra. Então, há uma importância muito grande que nós devemos, é um dever nosso, de dar ao Senhor nosso Deus como sendo absoluto em nossas vidas, como sendo o primeiro e o último. E por falar em primeiro e último, escrito aos Hebreus, referindo-se à pessoa de Jesus, que Jesus é Deus, ele diz assim, no capítulo 12, versículo 1 e 2, portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor é o primeiro, é aquele que está na base de tudo, no começo, é aquele que é a fonte inaugural, e o consumador é aquele que vai até o fim, termina nele. Então, o primeiro e o último, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, aqui nós encontramos nessa leitura base, Jesus informando para os discípulos, para os seus seguidores e para nós hoje como igreja, que não andássemos, ou que eles não andassem, e nós também hoje não venhamos andar, preocupados com o dia de amanhã. O que é que vamos comer? O que é que vamos beber? Ou o que vamos vestir? É uma preocupação natural de todo ser humano, não é? Principalmente nos dias atuais, onde existe uma escassez muito grande de oferta de trabalho. E as pessoas
de uma forma até quase que automática, se preocupa com essas coisas. Mas o Senhor Jesus, querendo mostrar para nós, através desse ensinamento, que quando a gente coloca Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, essas coisas que a gente se preocupa, como comida, bebida, vestimentas, essas coisas serão acrescentadas depois que nós buscarmos primeiro a Deus. Aliás, é o primeiro mandamento, né, que nós encontramos. Jesus até falou sobre isso no Evangelho escrito por Marcos, né? Marcos capítulo 12, versículo 30. Ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso aqui é a mesma coisa que dizer: buscai primeiro a Deus. Segue o texto. E de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, quando Jesus fala, na leitura básica que eu li aqui, Mateus 6, que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus, a Deus e sua justiça, aqui se cumpre como o primeiro mandamento a gente amar a Deus, em primeiro lugar, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Então hoje, essa mensagem, que é uma mensagem breve, eu quero deixar bem assim no nosso coração, na nossa mente, a responsabilidade que nós temos de, em tudo que nós formos fazer, em tudo que a gente for pensar para colocar em prática no futuro, alguma ideia, que seja Deus na frente desses projetos de ideias nossos. Porque quando a gente coloca Deus em segundo plano, ou a gente primeiro pensa em nós, eu quero que a coisa seja resolvida dessa forma, eu não queria que fosse assim. Mesmo a gente sabendo que Deus tem outros planos para nós nesse sentido, e a gente insiste em querer de um jeito oposto ao jeito que Deus quer, a gente sabe que isso não vai dar certo, porque a gente não está colocando Deus na frente em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro plano. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente não vai ficar preocupado com o dia da manhã. Inclusive, a gente vai lançar tudo aos pés do Senhor Jesus, as nossas necessidades, né? É isso que aponta o apóstolo Pedro, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Ele explica por quê. Porque ele quem Jesus, o Senhor, o nosso Deus, tem cuidado de vós. Ele falando para a igreja, eu digo para vocês, para mim, ele cuida de nós. Então hoje a mensagem para mim é essa. E eu faço até uma pergunta: será que eu estou colocando o Senhor como o primeiro e o último na minha vida? Será que o Senhor é quem começa o dia comigo e termina o dia comigo? Será que nas minhas orações eu priorizo primeiramente a Deus? Ou quero simplesmente a mim, colocar sempre eu em primeiro lugar, com aquele egoísmo? Eu não mereço nada disso. Deus é quem merece toda a primazia. Deus merece tudo. Então, quando a gente coloca Deus como o primeiro, como o último em nossas vidas, significa que Deus está preenchendo todas as lacunas do nosso ser. E a gente, com certeza, vai ter e obter sucesso em todos os nossos empreendimentos. Sejam eles empreendimentos espirituais ou materiais. Quando a gente coloca Deus, tudo dá certo. Então, buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas que Jesus aponta que a gente fica preocupado, né? A comida, repito, a bebida, as vestimentas, às vezes a preocupação com a família. O Senhor diz que quando a gente coloca Deus, o reino dele, em primeiro lugar, essas coisas que a gente está preocupado com elas serão acrescentadas. Até porque, como ele mesmo disse, ele sabe do que a gente precisa, do que a gente necessita. Porque os gentios, ou seja, aqueles que não são igreja, eles se preocupam com essas coisas. Mas a gente não precisa se preocupar, porque a gente tem Deus que conhece nossas necessidades. Amém? Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.